Meio-dia e 50, estamos de volta com o TJ Goiás e agora para falar economês, né? Isso é importante, a gente ter esse quadro toda quarta-feira. E você aí de casa que está acompanhando já deve ter percebido, né, que houve um aumento no preço da carne bovina e também suína. Mas tem uma boa notícia, que o mercado pode apresentar uma queda momentânea. Vamos saber como que será isso? Esse assunto agora nós vamos conversar com o Fabiano Tavares, que está aqui com a gente, ele que é operador de mercado pecuarista. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Júlio. Como é que a gente pode avaliar? A dona de casa está lá que vai comprar no açougue a carne dela. Nesse momento, está em alta? Sim, bastante em alta. Por quê? Jordevar, a resposta não é tão simples. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar um paradigma que as pessoas sempre têm de que a carne está alta ou está baixa pelo presidente da República ou coisas assim. Isso não tem nada a ver. O presidente da República ele não consegue nem fazer a carne baixar, nem fazer o preço da carne subir. Isso é tudo, o preço de carne é em função de um ciclo, né? E esse ciclo é composto de várias coisas. Então nós tivemos um excesso de produção de animais até 2020, 2021. Quando a gente tem muita produção de animal, muito bezerro nascendo, muito boi nos pastos, a oferta aumenta. E se a oferta aumenta, o preço do boi cai. Sim. Se o preço do boi cai, consequentemente, o preço da carne cai também. Então, o preço da carne caiu por volta de 2020, 2021 e ficou baixo até recentemente. Só que nós tivemos alguns fatores que chegaram ao mesmo tempo. E eles até surpreenderam todos os analistas de mercado. Que fatores foram esses? O dólar subiu bastante. Se o Brasil está batendo o recorde de exportação, hoje o Brasil ocupa 7% da carne mundial exportada, sai do Brasil. Então, se o dólar sobe, a carne nossa fica mais barata. Quando a gente compara o volume de exportação com o que é produzido no Brasil, qual que é o percentual? Hoje o Brasil exporta em torno de 30% e consome no mercado interno 70%. E isso influencia no preço também. Sim. Quais são os outros fatores? Os outros fatores são uma concorrência das demais proteínas. Quando a dona de casa vai para o supermercado, o que ela vai olhar na gôndola? Ela olha o preço do suíno, o preço do frango e o preço do boi para comparar. Se o preço do suíno e do frango subiram, que é o que aconteceu, né? Hoje a gente compra carne de frango praticamente a 100%, ou o dobro do valor de 3, 4 meses atrás. Então a dona de casa percebe que, poxa, se o frango subiu, o suíno subiu, eu posso então, ou devo pagar um pouco mais caro na carne, porque eu não tenho outra opção, né? Por que o frango subiu? O que aconteceu? Da mesma forma que o Brasil exporta bastante carne de boi, né? Carne bovina, também nós somos campeões de exportação. O Brasil é o país que mais exporta frango no mundo. E aí os mesmos fatores. O dólar subiu, a economia mundial começa a sair de uma recessão pós-pandemia e aí o consumo aumenta. Se o consumo aumenta, os países compradores vêm aqui no Brasil porque a nossa carne ainda é barata, né? Tanto de suínos, aves e de bovinos, e aí começa a comprar mais. Se começa a comprar mais, a exportação aumenta, diminui a oferta no mercado interno, consequentemente o preço aumenta também. Mas a gente pode ter uma expectativa boa, por exemplo, de uma possível redução ou não? Jordevar, eu tenho duas notícias. A primeira é ruim, a segunda talvez seja boa. Vamos começar com a ruim, então. A ruim. O que acontece? O boi, ele sobe... Imagina o seguinte, para a carne chegar na gôndola, você tem que vender o boi, abater o boi e depois a carne chegar. O boi, ele vem subindo praticamente há 3, 4 meses. Então, os últimos animais que foram vendidos nos preços mais altos que nós tivemos nos últimos 3 anos, a carne ainda não chegou no mercado. Então, essa carne vai ser repassada, esse boi mais caro vai ser repassado. Então, ainda tem espaço para subir um pouco mais, tá? Normalmente, a gente tem... Isso duraria quanto tempo? A gente tem um atraso do dia que o animal abate até chegar na gôndola de 5 a 7 dias. Então, os animais que foram comprados até segunda, terça-feira dessa semana, que foram pagos em valores maiores, essa carne então vai ser repassada. Então, nós temos ainda a possibilidade de aumento de preço. O que acontece na prática? Nós temos o período de chuva que começou agora, né? Para todo lado está chovendo bastante. Quando chove bastante, nós temos uma situação onde, nesse período do ano, praticamente não tem boi de pasto. Quem quiser conferir, né, anda nas estradas que nós vamos ver que ou tem pasto seco ou tem pasto brotando. Os animais saem de confinamento. E confinamento e chuva são duas coisas que não combinam bem, porque começa a dar muita lama. Então, existe uma expectativa que pode ser que a oferta de animais por essa lama em confinamento aumente. E aí os frigoríficos podem
tentar baixar o preço desses animais. Só que eu não vejo essa possibilidade muito grande. Por quê? Porque o Brasil está exportando muito, né? E em abril desse ano, nós batemos o recorde de 2007. E de abril para cá, mês a mês, o Brasil vem batendo recorde de exportação de carne. E talvez esse mês nós vamos bater de novo. Ou seja, se exporta muito, não fica tanta carne no mercado interno. E aí a possibilidade de ter uma redução de preço, ela se torna um pouco mais difícil. Fabiano, é aquela história, é bom para o pecuarista, é ruim para o consumidor. Na verdade, Rodervar, o pecuarista ele vem sendo massacrado por esses preços baixos há 3 anos. Né? Chegou num limite onde, se a gente analisar a quantidade de pecuaristas quebrando ou pedindo recuperação judicial, é a maior da história. Então, na verdade, ele não está, vamos dizer, feliz. Ele está somente recuperando aquele problema que teve no passado. Certo. Fabiano, eu quero te agradecer pela aula que você deu aqui para a gente. Dá para entender perfeitamente essa lógica do mercado aí. Vamos torcer, né, para que essa carne daqui a um tempinho ela comece a baixar. Um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.